Graça e paz, amada igreja, mais um domingo especial hoje, né? Estamos aqui para adorar e exaltar o santo nome do nosso Deus, né? Domingo de Páscoa, um domingo que estamos aqui, sem você, aqui no templo, mas creio que aí na sua casa você está acompanhando, tem estado acompanhando estes cultos abençoados, cultos online que estão ocorrendo esses dias. Para iniciar, eu gostaria que os irmãos aí abrissem a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4. Gostaria de ler este texto muito conhecido para que iniciarmos nesta noite. A palavra de Deus diz aqui em Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. Verso 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Amém? Queria ler até aqui, queria chamar a atenção para um pequeno trecho no verso 36, a primeira parte do versículo diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. As nossas autoridades, nesse momento que estamos passando de pandemia, nos disseram que era para deixarmos a multidão, deixarmos de aglomeração, deixarmos até mesmo de realizarmos os nossos cultos presenciais, porque estaríamos fazendo aglomeração. A palavra de Deus diz que devemos respeitar a lei dos homens, e assim estamos fazendo. Mas como aqui, os discípulos deixaram a multidão, mas eles fizeram algo que, quando eu li esse texto, me chamou muita atenção: o levaram consigo. Você, quando deixou a multidão para enfrentamento dessa pandemia a qual estamos passando, ao trancar-se com a sua família em casa, você levou consigo Cristo? Cristo está em seu lar? Você chamou Ele para adentrar? Tem muitos irmãos, muitas pessoas desesperadas, como aqui os discípulos estavam, conforme a tempestade abatia o barco, com essa pandemia que está aí fora. Mas se você levou Jesus contigo no seu barco, se você chamou Jesus consigo para a tua casa, para o teu coração, meu irmão, o que eu tenho para te dizer nessa noite: tem de bom ânimo, que isso não vai passar de uma pequena tempestade, isso não vai passar de uma marola, porque Deus está contigo, e ao despertar, Ele falará com o vento, Ele falará com a tempestade, e ela se acalmará. O mesmo Deus que falou com aquela tempestade é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus que você invocou para estar na tua casa. E Ele pode virar, levantar do seu travesseiro. Se você continuar lendo até o verso 41, você vai compreender melhor o texto. Ele estava dormindo, e Ele levantará daquele travesseiro para acalmar, acabar, aniquilar com esta pandemia. Amém? Gostaria que aí, onde você estiver nessa noite, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, incline a sua cabeça. Se você puder ajoelhar onde você estiver, vamos orar, vamos iniciar este culto nesta noite, um culto especial, um culto de Santa Ceia. Amém? Feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar nesta noite. Pai
querido Deus amado. Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que o Senhor acalma o vento, acalma o mar revolto. O mesmo Deus, ó Pai, que acalmou esse mar, que acalmou esse vento, é o mesmo Deus que está na minha casa, na casa de cada irmão que está nos acompanhando, na casa de cada irmão dessa igreja, ó Pai. E é o mesmo Deus que está sobre Santana do Araguaia, é o Deus que está sobre o Pará, é o mesmo Deus que está sobre o Brasil, e é o mesmo Deus que está sobre todas as nações. Por isso, Pai, nós lhe invocamos nessa noite, para que o Senhor tome providência contra esta pandemia, ó Pai, assim como o Senhor acalmou este vento, esta tempestade. Pai, acalma, livra-nos desta pandemia, ó Pai. Sabemos que no nosso município, Santana do Araguaia, não tem nenhum caso confirmado, ó Pai. E eu creio na Tua palavra, eu creio no Deus vivo, que não vai haver nenhum caso, porque nós estamos alicerçados sobre a rocha. Nós temos orado, temos pedido, temos suplicado ao nosso Deus que essa pandemia não vai nos alcançar, em nome de Jesus. Assim como aquela tempestade não abateu aquele barco, Pai, essa pandemia não vai nos abater, porque ela não. O salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Eu convido você para que juntos nessa noite nós possamos adorar Ele, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor. Como nosso obreiro Bruno estava falando aqui, hoje é noite de Santa Ceia. Ele está vivo, Ele venceu, e nós também vamos vencer, em nome de Jesus. Porque não
Eu sou grato a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Sou grata pelo Teu imenso amor. Sou grata, papai, porque o Senhor me escolheu, papai. Oh, meu querido, minha querida, abra seu coração aí onde você estiver. Eu não sei como você está nessa noite. Também não sei quais são os dilemas do teu coração, mas Ele conhece. Ele que tem sondado o teu coração. Ele tem visto a tua dor. Ele sabe exatamente o que você está passando. Até mesmo você que tem sentido uma tristeza profunda, se apegue a Ele, mas se apegue a Ele com amor. Oh, busque esse momento, adore a Ele em nome de Jesus. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim, por
dia de hoje, meu Deus, nós estamos prostrados na Tua presença, contemplando, Pai, aquilo que o apóstolo Paulo pôde contemplar. Ele contemplou que o Senhor é a nossa Páscoa. Ele contemplou que nós somos os pães asmos. Querido Deus e querido Pai, nesse dia especial, Pai, que nós meditamos sobre tudo que aconteceu, nós ficamos alegres e contentes porque nós sabemos, Pai, que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E ao terceiro dia, meu Deus, nós sabemos que verdadeiramente o sacrifício foi aceito por Deus. Verdadeiramente o Senhor é o Messias e Salvador de todos nós. Meu Deus e meu Pai, e por isso a tua obra, meu Deus, exaltamos aquilo que tu és e queremos mais do que tudo ter essa presença e essa morada em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A graça, o amor de Deus seja com todos vocês nesse domingo muito especial, um domingo que, além de nós estarmos realizando o culto de Santa Ceia, também é um domingo de Páscoa. Inclusive, antes de nós começarmos a ministrar essa palavra, eu apenas gostaria de deixar um recado rápido, que como as pessoas que estão assistindo pelo Instagram, como o Instagram não passa mais de 1 hora, se nós estendermos mais de 1 hora e você automaticamente, então você migra para o Facebook, onde ali você pode participar da ceia junto conosco. Amém? Então vamos começar a ministração da palavra. Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. É onde nós vamos começar a ministração dessa noite especial, culto de Santa Ceia e domingo de Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, começa dizendo assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Como hoje é culto de Páscoa, é sobre isso que nós vamos hoje tratar. Por que Cristo é a Páscoa dos cristãos? E é através de Paulo que nós vamos começar a compreender essa declaração, porque ele mesmo, Paulo, declara isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E ele relembra duas coisas iniciais que nós vamos tratar a partir desse versículo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está com a mente dele, ele está nos remetendo automaticamente ao passado. Há duas festas: a Páscoa dos judeus, Pessah, e a festa de pães asmos. Para nós compreendermos por que Cristo é a Páscoa nossa, a Páscoa daqueles que professam o cristianismo, nós temos que compreender o que se passou em Paulo, na mente de Paulo, para que, inspirado pelo Espírito Santo, ele pudesse declarar que Cristo é a nossa Páscoa. O que ele estava querendo nos explicar? Paulo estava nos remetendo lá para o passado, lá nas comemorações que o povo judeu fazia
da festa de Pessah e da festa também dos pães asmos. E a explicação disso nos mostra claramente por que nós voltamos ao passado para compreendermos o presente e para compreendermos também o futuro. Para nós começarmos a compreender, então vamos começar a estudar o que é a Páscoa dos judeus, ao qual Paulo se referia, que eles comemoravam, a festa de Pessah. Abra lá em Êxodo, capítulo 12, que você vai começar a entender lá no passado, lá no Antigo Testamento. Abra o livro de Êxodo. Amém? Êxodo, que você vai compreender o início disso. Êxodo capítulo 12. Preste muita atenção nessas palavras. Elas falam assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos serão o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o que comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Aqui nós retratamos do que se tornou a Páscoa do povo de Israel. Deus estava preparado para lançar naquela noite o espírito da morte, ao qual ia ceifar a vida de todos os primogênitos do Egito. E ele passa essa instrução para os filhos de Israel, que no 14º dia eles deveriam sacrificar um cordeiro, e do sangue desse animal, desse cordeiro sem defeito e sem mácula, eles deveriam colocar esse sangue em volta dos umbrais, isso é, em volta da porta. Isso aconteceria porque eles estariam dentro da casa, comendo a carne desse mesmo cordeiro assado, com pães asmos e ervas amargosas. E quando isso acontecesse, quando o espírito da morte passasse pelo Egito, quando ele olhasse para o sangue no umbral da porta, ele se lembraria do seu povo, e ali ele não passaria para enviar a morte. Ele daria livramento para o seu povo. Existem várias teorias e interpretações a respeito do que significa a festa de Pessah, que nada mais é que o que significa no hebraico passagem. Alguns dizem que foi a passagem do povo da escravidão para a liberdade. Outros dizem que é a passagem do espírito da morte sobre aquele lugar e o livramento que Deus deu para o povo de Israel. E outros dizem que foi o próprio Deus que passou ali e deu livramento para o seu povo. Eu prefiro me basear para que nós lemos o que está escrito lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 28. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 28, o próprio apóstolo Paulo diz: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão
aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Isso é, um destruidor, um anjo da morte foi enviado para dar livramento para aquele povo, Deus deu livramento de morte para aquele povo, porque aquele anjo da morte iria ceifar, como ceifou a vida dos primogênitos do Egito. Agora veja muito bem essa instrução que Deus deu aos filhos de Israel. Eles deveriam sacrificar um cordeiro sem nenhum defeito. O sangue desse cordeiro, a aspersão, pense bem nessa passagem, a aspersão desse sangue nos umbrais da porta. Eles entrariam dentro de casa e, além disso, eles iriam comer a carne desse cordeiro assada com pães asmos e com ervas amargas. E não apenas isso, eles não deveriam apenas comer o pão asmo naquele dia, naquela noite, mas até o 7º dia eles deveriam comer o pão sem fermento, que passou a ser a festa de pães asmos, comemorada pelos judeus. O pão sem fermento. E veja que Paulo remete a essas duas festas quando ele fala que Cristo verdadeiramente é a nossa Páscoa. Nós já começamos a perceber do que ele fala que Cristo é a nossa Páscoa nessa instrução que Deus dá para o povo de Israel. Deus manda sacrificar um cordeiro, Deus manda colocar sangue no umbral das portas, Deus manda eles comerem da carne desse cordeiro, Deus manda eles prepararem e comerem durante 7 dias pães sem fermento e ervas amargosas. Nós vamos ver cada detalhe e você vai compreender que cada detalhe dessa festa antiga remetia ao futuro. Assim como Paulo, em sua carta, para explicar por que Jesus é a nossa Páscoa, Paulo explicava pelo passado, lá no passado, as coisas que o povo de Israel fazia, remetia ao futuro aquilo que Cristo iria fazer pelo seu povo. A primeira coisa era sacrificar o cordeiro. Automaticamente Jesus foi sacrificado. Jesus é chamado até pelo próprio João Batista de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que nós já temos então a primeira alusão perfeita, porque o Cordeiro era sacrificado e Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também foi sacrificado para dar livramento para o seu povo. O sacrifício desse Cordeiro dava livramento para a família que se alimentava desse mesmo Cordeiro. O sacrifício de Cristo é a salvação e o livramento de todo aquele que crê no seu sacrifício. O segundo detalhe foi a aspersão. Veja que Hebreus capítulo 11, 28 fala que pela aspersão do sangue. A segunda instrução, depois do cordeiro morto, o seu próprio sangue, o sangue do cordeiro, era aspergido em volta da porta. Quando a Bíblia fala umbrais da porta, ela fala em volta da porta, como se fosse hoje o madeiramento da porta. Da mesma forma como o sangue desse cordeiro deu livramento para o povo naquele tempo no Egito, da mesma forma o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro imolado, essa aspersão é o livramento e a salvação de todo aquele que crê nesse sangue. Aquele que crê nesse sangue não verá morte espiritual. A terceira coisa, a passagem quer nos mostrar, é que as famílias comer do dia 14 para o dia 15, eles se reuniam e
comiam a carne do cordeiro assada. Você entende agora por que Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo 54? Jesus disse assim: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Você vê que agora ficou muito mais fácil de nós compreendermos o que Jesus estava dizendo nesse dia. Quando nós não atentamos a essas coisas que Paulo fala, nós não conseguimos entender, afinal de contas, por que ele fala, o que é comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? Jesus também estava fazendo referência à festa de Páscoa do passado. O próprio Cristo se remetia e mostrava aos seus discípulos que ele era aquela Páscoa, que aquela Páscoa era nada mais nada menos do que a alusão do que ele mesmo iria fazer. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. Assim como aquele povo no Egito comeu a carne do cordeiro e teve livramento, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador da sua alma, esse automaticamente ele cumpre essa figura de linguagem. É como se a pessoa comesse a carne do cordeiro e bebesse o sangue dele. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a minha carne e nem beberdes o meu sangue, não tens a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós já temos basicamente uma explicação de que por que Jesus é a nossa Páscoa. Porque Jesus cumpre exatamente todo o ritualismo dessa festa. Essa festa do passado nada mais era para mostrar o sacrifício que ele iria fazer pela humanidade. E ele então cumpre esses requisitos. Mas nós vamos muito mais além. Porque não é só isso que o apóstolo Paulo se refere. O apóstolo Paulo fala: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Do mesmo jeito que o cordeiro sacrificado deu livramento para aquele povo no deserto, Cristo sacrificado nos dá livramento também. E daquela mesma forma que aquele povo tinha que comer um pão sem fermento. O que pão sem fermento significa? Significa um pão sem pecado. A explicação mais comum, talvez a interpretação mais rasa e mais inicial que nós temos dessa passagem, é que obviamente o povo de Israel não teve tempo para preparar um fermento. Naquela época se levava muito tempo para se preparar um fermento para levedar uma massa. Como aquele povo estava com pressa, e como um pão asmo deve no máximo levar uns 20 minutos para ficar pronto, é isso? Uns 20 minutinhos. Então ele é o pão da pressa, ele é o pão sem fermento. Mas isso é uma explicação da história. A primeira explicação que nós temos, como eu estou dizendo, a mais superficial possível, porque analisando espiritualmente essa passagem, o pão sem fermento significa o quê? O pão sem pecado. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5,7, ele diz assim: para que sejais uma nova massa. Nada mais é para que nós sejamos um novo pão. Nova massa significa isso, um novo pão, um pão sem fermento, um pão livre do pecado. É por isso que ele nos compara a pães asmos, a essa segunda festa. Porque nós somos esse pão sem fermento. Nós devemos ser esse pão sem nenhum tipo de fermento. O fermento do pecado. Porque aquele cordeiro, ele automaticamente tira o fermento do pão. Aquele povo durante 7 dias come o pão sem fermento. Da mesma maneira, quando Cristo é sacrificado na cruz, quando você recebe Cristo na sua vida, você se torna também esse pão sem fermento, esse pão asmo sem fermento e sem levedura. Por isso ele diz aqui:
para que sejais um novo pão, assim como estáis sem fermento, sem a velha vida, sem a culpa que nós carregávamos antes de ter Jesus. Porque a mesma coisa que aconteceu com aqueles primogênitos lá no Egito, significa para nós que se nós não tivermos o sangue de Cristo em nossa vida, da mesma maneira como aqueles primogênitos do Egito morreram, da mesma maneira, se nós não tivermos esse sangue nos umbrais da porta do nosso coração, nós morreremos espiritualmente e iremos perecer. Nós temos que ter o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida e nós temos que nos tornar automaticamente pães asmos. E nessa festa do passado, eles também, o que eles faziam? Eles se alimentavam de ervas amargosas, também, ervas amargosas para mostrar a vida amarga que eles tiveram lá no Egito. Veja que Paulo nos remeteu a essas duas festas do passado para explicar o sacrifício de Cristo para nós. Porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Cristo. Tudo que aconteceu com o povo de Israel, tanto no Egito quanto na Terra Prometida, apontava para Cristo. Em algumas reuniões, em alguns cultos, nós já estamos falando de algumas festas, porque todas elas apontam para a obra do Messias. Eu peço então para você abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Romanos, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. O que diz aí? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque alguém apenas morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus veio naquele momento sobre o Egito, e o que livrou aquele povo da ira foi a misericórdia de Deus, foi o sangue naquela porta, foi o sacrifício do Cordeiro, foi eles se alimentarem daquela carne, foi eles comerem os pães sem fermento, foi eles comerem as ervas amargosas. Esse é o caminho que nos livra da ira de Deus. Esse é o caminho da ira que está para vir sobre o mundo. E quando essa ira vir sobre o mundo, e vai ser a própria ira de Deus, não vai ser a ira do inimigo, vai ser o cálice do sangue do Cordeiro, a ira de Deus que virá sobre esse mundo, somente o sangue de Cristo vai poder nos livrar dessa ira. E o que Deus fez por nós já está feito. O que Deus poderia fazer por nós e fez, Ele já fez. Isso é, tudo aquilo que Deus profetizou para o povo de Israel, lá no Egito, no deserto, que Ele iria fazer, Ele fez.
Ele profetizou que iria nos livrar da ira, sendo Ele, Deus, tomando uma atitude, vindo até nós e sendo sacrificado. E Ele cumpre essas profecias. Cristo cumpre essas profecias à risca. Deus cumpre em Cristo todo o papel de livramento que Ele traz para nós. E somos nós agora que devemos ser esses pães sem fermento. Porque verdadeiramente o amor de Deus está exatamente aí, que Ele deu esse livramento a nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou o mundo antes mesmo que nós estivéssemos livres do pecado. E essa festa, nada mais, nada menos, essas duas festas, festa da Páscoa judaica, representa a nossa festa. É por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele cumpre a Páscoa antiga. Jesus é a nossa Páscoa, porque tudo aquilo que o povo de Israel profetizou lá atrás, na antiga Páscoa, se cumpriu em Cristo. Cristo, perfeito e sem mácula, foi sacrificado, o seu sangue foi derramado, o seu sangue está por nós, nós o recebemos, e isso é, comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. Nós nos tornamos pães ázimos, um pão sem fermento, assim como Ele é o próprio pão asmo sem fermento. Cristo cumpriu nesse dia duas festas. Ele também é o pão sem fermento. Quem entregou e quem entregava o cordeiro para ser sacrificado era o povo que entregava ao sacerdote. Até isso Cristo cumpriu. Quem foi que entregou Cristo para ser crucificado? Foi o povo. Da mesma maneira que o povo entregava o cordeiro para ser sacrificado pelo sacerdote, o povo, o seu próprio povo, o entregou a quem? Aos sacerdotes. E os seus sacerdotes tomaram toda a medida política possível para que ele fosse sacrificado. Por isso Cristo verdadeiramente é a Páscoa dos cristãos. Porque assim como o apóstolo Paulo, nós cremos que tudo aquilo foi cumprido. Páscoa e pães asmos foi verdadeiramente cumprida nesse dia, ao qual é hoje em que nós estamos comemorando. Nós vamos participar da Santa Ceia. E lá em Lucas capítulo 22, no versículo 13 ao 20, diz assim: E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu dele, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Por que Cristo fez isso? Cristo primeiramente disse que quem comer a sua carne tem a vida eterna. Agora, na última ceia com seus discípulos na Páscoa, ele remete o seu corpo ao pão, e ele diz que aquele pão era o seu corpo. Por quê? Porque Cristo é verdadeiramente
sem fermento. Por isso, aquele que come desse pão e bebe desse sangue tem parte com ele. Nós vamos participar desse momento disso. Nós vamos participar do sangue de Cristo e nós vamos participar do pão sem fermento. Fiz questão, inclusive, hoje nós vamos fazer a ceia com o pão asmo, o pão sem fermento. E como nós havíamos combinado, e eu verdadeiramente, em espírito e em verdade, creio que nós vamos cumprir aquilo que nós acordamos. Você que faz parte da Igreja Nova Aliança aqui em Santana do Araguaia, você está com os elementos na sua mão. Você tem um cálice de suco e um cálice de pão. Você vai participar juntamente conosco da ministração dessa ceia. Agora, se você você não frequenta, você não mora em Santana do Araguaia, mas você é cristão, você é batizado nas águas e você quer participar da ceia, você pode fazer isso. Se você tiver um suco de uva, se você tiver um pedaço de pão, você pode participar também. Mas pastor, eu não tenho pão asmo e o único suco que eu tenho é esse suco de saquinho. Não tem problema, faça isso. Se você tem fé, você vai pegar um copinho de suco, você vai pegar um pedacinho de pão, você vai aproximar da onde você estiver vendo, nós vamos orar, consagrar esses elementos e você vai participar dessa ceia junto conosco. Vamos nesse momento consagrar os elementos. Eu pediria aqui para o obreiro Bruno vir até aqui. Vamos consagrar. E você em casa, você também, você vai orar junto comigo com o elemento que você está na mão. Pai querido, Pai amado, nesse momento não é mais um suco e não é mais pedacinhos de pão. Nesse momento, Pai, é o teu sangue. Nesse momento é o teu corpo. Pai, nesse momento espiritualmente, assim como o povo de Israel, eles comemoravam a Páscoa e a festa de pães asmos, representando tudo aquilo que o Senhor fez no futuro. Da mesma forma, Pai, nós estamos representando algo que já está sobre nós. O teu sangue já está nos umbrais da porta do nosso coração. O sacrifício já foi feito e hoje nós bebemos o teu sangue e comemos o teu corpo, em nome de Jesus. Amém? Você aguarde enquanto nós, cada um de nós que estamos aqui, recebemos os elementos. Enquanto isso, nós vamos louvando ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.
Erga nesse momento o pão ao alto. Pai querido, Pai amado, nesse momento, meu Deus, nós participamos, Pai, do Teu corpo. Nós celebramos, meu Deus, essa ceia, Pai. E queremos, meu Deus, que ela venha se cumprir, Pai, no Teu reino. Meu Deus, o dia das bodas está chegando, Pai. E que cada um de nós possa fazer parte desse corpo, de uma igreja que vai estar reunida contigo para participar dessas bodas. Participe. Erga também o suco ao alto, Pai querido, o Teu sangue vertido na cruz, Pai, é o que nos dá salvação e vida eterna. Esse sangue nos dá livramento da ira futura. Uma grande ira está para vir, Pai, sobre esse mundo, ao qual, Pai, vai dilacerar e vai verdadeiramente cumprir as profecias de Daniel. O pecado, Pai, vai ser totalmente extirpado da face da terra. Meu Deus e meu Pai, nós, Pai, queremos estar salvos dessa ira. E não apenas isso, meu Deus, nós queremos ter a máxima comunhão contigo, Pai. Queremos fazer parte desse corpo. E assim como o Senhor disse que o Senhor e o Pai são um, nós cremos nas Tuas próprias palavras, ao qual o Senhor disse que nós e o Senhor também somos um. Participe. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que essa pessoa, Pai, possa nesse momento receber do céu, meu Deus, uma porção dobrada, Pai, do Teu amor, do Teu poder, que ela possa se sentir tocada pelo Espírito Santo, que ela possa se sentir, meu Deus, como há muito tempo ela não se sente, que o fortalecimento, Pai, que o revestimento venha sobre a vida dela, meu Deus, meu Pai, e que ela possa ser curada, Pai, tanto da doença da alma, quanto da doença física. Assim como o Senhor nos livra, Pai, de todo mal, que essa pessoa seja livre, Pai, também de todo mal. Meu Deus, que nós sejamos um, Pai, contigo, assim como o Senhor é com o Pai. Meu Deus e meu Pai, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, Pai. E nós te agradecemos, meu Deus. Agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos, meu Deus, para o Senhor ter nos escolhido, Pai. Agradecemos, Pai, que antes mesmo que o mundo existisse, o Teu propósito de salvação já estava pronto. Pai, nós não rejeitamos tão grande salvação. Nós recebemos, Pai, tão grande salvação em nossa vida. Nós pedimos, meu Deus, para o Senhor visitar os doentes, para o Senhor visitar os abatidos, para o Senhor visitar os entristecidos, Pai, para o Senhor visitar aqueles que sofrem, aqueles que choram nesse momento. Nós oramos, meu Deus, em especial a todos que choram. Meu Deus, que haja consolo, Pai, a todos aqueles que estão abatidos, que haja consolo a todos aqueles que estão caídos. Que a Tua mão poderosa possa segurar a mão dessa pessoa e levantar ela. Meu Deus e meu Pai, que o Teu amor, Pai, possa estar repleto em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Louve mais um pouco ao Senhor. Eis nesse sangue lavrar a luz, com roupas que tão lavas são, os pecadores remidos.
do Senhor, que a verdadeira paz que excede a paz do mundo esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graça para todos vocês. Nossas reuniões, por enquanto, continuam online. Quarta-feira nós temos mais um encontro às 7h30. Em nome de Jesus. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Visite também o canal da Igreja Iana Santana no YouTube. E quando você visitar o canal, assista aos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações, que ali você vai estar acompanhando todo vídeo que sair novo. Você vai estar recebendo notificação e você vai estar acompanhando. E além disso, você vai estar nos ajudando a divulgar a mensagem. Hoje, o maior meio de evangelismo que nós temos são as redes sociais. E se você puder nos ajudar, nos seguindo no Facebook e no Instagram e se inscrevendo no canal, você já vai estar fazendo uma grande parte. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Fique com Deus. Boa noite.